Olá, querido amigo e querida amiga, graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. O que Jesus nos ensinou sobre a oração? Cristo, ao longo do seu ministério, ele enfatizou sobre alguns temas, e a oração é uma delas. O que Cristo nos ensina sobre isso? No programa de hoje, iremos aprender sobre a importância da oração e as 7 condições no qual vamos apresentar para que a tua oração seja atendida. E como sempre, meu amigo, nós vamos começar esse tema como sempre nós fazemos, que é orando. Vamos orar? Vamos falar com Deus para que o Espírito Santo, que inspirou profetas e apóstolos, também possa nos iluminar no dia de hoje. Oremos. Bondoso Deus, Pai eterno, Pai de amor, te damos graça mais uma vez pela oportunidade de estarmos estudando o teu livro, aprendendo sobre a importância da oração. Abençoa este amigo, este irmão, esta pessoa que nos assiste neste exato momento. Eu clamo, é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu amigo, você sabia que a oração, ela é muito importante nos dias de hoje? É um tema bem simples, parece simples, mas, infelizmente, alguns cristãos têm dificuldade em compreendê-la. E a oração, só para você ter uma pequena ideia, ela nos ajuda a tomarmos decisões difíceis. Por exemplo, quando Cristo ele vai escolher os 12 discípulos, ele passou a noite orando, para depois escolhê-lo. Ou seja, o que acontece? A oração, ela nos ajuda a tomarmos essas decisões. É por isso que hoje nós olhamos para o cenário nacional, muitas pessoas estão com a vida fracassada. Muitas pessoas estão fazendo coisas erradas, tomaram decisões erradas, simplesmente porque não oraram. E quando nós oramos, a oração nos ajuda a nos policiar e principalmente tomarmos essas grandes decisões. E assim temos que ser na nossa vida, tanto na vida pessoal, como também na profissional ou até sentimental. O segredo é orar. Antes de você tomar uma decisão, busque a Deus em oração. E Deus, ele te dará a direção correta, a direção certa. Talvez você diga, presbítero, eu não sei orar. A oração, meu amigo, eu digo que é um diálogo entre o Criador e a sua criatura. É uma conversa que você vai ter com Deus. E através dessa conversa, você vai expor, você vai colocar as suas necessidades. E Deus, ele está de prontidão como teu amigo, como teu ajudador. Ele estará naquele momento ouvindo aquilo que você está pedindo na sua oração. É uma conversa como um amigo. Deus é o nosso amigo, Deus é o nosso Pai, e Ele está pronto para te ouvir. A oração é um diálogo entre nós e o nosso Criador. Certa feita, meu amigo, Jesus Cristo, ele estava orando. E de repente, um discípulo, ouvindo a oração de Jesus, se admirou, maravilhou-se com as palavras de Cristo. Cristo, quando terminou a oração, olha o que o discípulo disse para Jesus. Pega a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 11, e o versículo de número 1. A palavra de Deus diz:
E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Aquele discípulo que viu Cristo orando ficou tão maravilhado, porque com certeza Jesus, ele expressou palavras lindas e maravilhosas diante do Pai. Ele vendo aquilo, ele disse: Senhor, me ensine também a orar, porque João ensinava os seus discípulos. Ele pediu a Cristo que Cristo viesse a ensiná-lo. E realmente, meu amigo, Cristo ensinou os seus discípulos a orar. E na sequência, você vai ter a oração modelo, a oração que nós chamamos de Pai Nosso. Inclusive, quando alguém vai ler a Bíblia e vai ter aqui o subtítulo, a oração dominical, algumas pessoas pensam, será que é a oração de domingo? E claro que não. A palavra dominical é uma palavra latina que quer dizer do Senhor, oração do Senhor. E Cristo, ele ensina sobre essa oração, que nós conhecemos como o Pai Nosso, que está escrito aqui no versículo de número 2 do capítulo 11 de Lucas. E ele lhe disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos cada dia o vosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. É óbvio que aqui em Lucas capítulo 11, essa oração que Cristo ensina está resumida. Você vai encontrar ela mais simplificada lá em Mateus capítulo 6. Jesus ali vai ensinar e essa oração vai estar na forma complexa. Aqui ela está apenas resumida. Agora, meu amigo, eu pergunto para você, para quem deve ser dirigido as nossas orações? Será que nós temos que orar a Cristo? Temos que orar para o Espírito? Ou temos que orar para uma divindade? Ou seja, um santo? Para quem nós devemos orar? E essa pergunta nós encontramos aqui. Eu quero que você pegue a sua Bíblia. Vamos lá, querido amigo, no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 6, e o versículo também de número 6. A palavra de Deus diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que o vê, e o que está oculto ou em secreto, o teu Pai que o vê, que está em oculto, te recompensará. Ou seja, todas as nossas orações é direcionada ao Pai, a Deus. Todas elas nós invocamos a Deus, nós oramos para Deus, para que o nosso Pai venha a nos recompensar. Talvez você se pergunte, presbítero, tem uma forma certa de orar? Meu amigo, na minha opinião, a forma certa de orar é quando a pessoa se coloca de joelhos. Mas isso não te impede você de orar em pé. Também não te impede você orar sentado ou até deitado. Mas se nós olharmos na ótica, o correto seria se todos nós joelhassem. Por que eu digo isso? Porque quando nós estamos de joelhos, estamos demonstrando para com o Pai a nossa pequenez e estamos exaltando a grandeza do Senhor. E a oração,
ela é algo secreto, é algo particular entre você e Deus. Você sabia que o judeu, eles tinham um costume, e todas as vezes que eles iam orar, eles levavam uma trombeta, e quando eles ali iniciavam a oração, eles tocavam aquela trombeta, ou seja, para demonstrar para todos que eles estavam orando. E Jesus, quando ele veio e ensinou sobre a oração, e disse: ei, meu amigo, não é assim que funciona, não faça isso, não tem necessidade de você tocar essa trombeta, não tem necessidade de você orar, gritar, espernear, não tem necessidade, a oração é secreta. Entra no teu quarto, no teu aposento, você vai fazer sua petição e o Pai, ele vai te recompensar. Enfim, todas as orações em que façamos, nós fazemos para Deus. Usamos o nome de Deus. Inclusive, eu quero fazer aqui uma observação relacionado ao nome de Deus. Você sabia que o nome na cultura hebraica, ele é muito essencial, principalmente quando o assunto é vinculado ao nome do Senhor? E geralmente muitas pessoas têm dúvidas: será que eu estou orando certo? Será que eu estou usando o nome de Deus? Como eu devo orar? Enfim, meu amigo, e a questão do nome era muito importante, porque se nós olharmos na Bíblia, né, Deus, ele tem vários nomes. Deus, ele tem o nome de El Shaddai, El Kankan, Adonai, Iavé, Javé, Elohim, Elohá. Enfim, nós encontramos vários nomes ligados a Deus. E às vezes, quando o judeu ele iria orar, eles tinham muito essa preocupação, principalmente naquelas 4 consoantes que nós chamamos de otetagrama. Ou seja, quando eles liam o Torá, ou quando faziam as suas orações e liam a palavra, todas as vezes que eles encontravam ali o tetagrama, eles não pronunciavam aquela palavra. Ou seja, aquela palavra era substituída pela palavra Adonai, que quer dizer Senhor. Ou seja, não sabemos de certo, né, qual é a pronúncia do tetagrama. Alguns atribuem para Iavé, Javé, Jeová, enfim, mas nós não sabemos de certo o sentido dessa palavra, porque como os judeus eles não usavam muito, a palavra ela acabou perdendo a sua fonética e eles não usavam mais. Por isso, por reverência a Deus, porque eles tinham uma preocupação, principalmente com o 3º mandamento, que é não usar o nome do Senhor teu Deus em vão. E todas as vezes que eles encontravam o tetagrama, eles não pronunciavam, substituía pelo nome Adonai, porque essa palavra, esse tetagrama, acabou perdendo a sua fonética com o passar dos anos e ninguém sabe a sua tradução. Mas não importa, meu amigo, o nome que você vai usar na sua oração, eu uso sempre a palavra Elohim, porque se nós for darmos um nome para Deus, o que nós temos que fazer? Nós temos que orar pela lógica. E qual é a lógica? Qual é o critério que nós temos que usar? É usar o nome que mais vezes aparece. E o nome que mais vezes aparece é Elohim. Enfim, se nós for darmos um nome para Deus, o nome é Elohim. Mas todos esses nomes são ligados a Deus. E não importa qual é o nome que você vai usar, mas o importante é quando você ora, a sua oração tem que ser direcionada ao Pai. Elohim, Adonai, El Shaddai, El Kankan. Enfim, não importa o nome que você vai usar, mas o importante é que a tua oração seja relacionada a Deus, seja direcionada ao Senhor. E falando nisso, meu amigo, eu quero passar aqui para você 7 condições
para que as tuas orações sejam ouvidas. E a primeira condição, no qual nós vamos encontrar, está aqui em Mateus capítulo 7, dos versos 7 e 8. Olha o que diz: Pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Buscais e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Ou seja, o primeiro ponto, a primeira condição para que tua oração seja ouvida, você tem que pedir. Peça para Deus. Se você quer ter um bom casamento, peça para Deus. Se você quer ter uma vida estável, uma vida financeira boa, peça para Deus. Peça para Deus tudo aquilo que você precisa, ou seja, o segredo. O primeiro passo da oração é pedirmos a Deus. Nós temos que pedir. Nós temos que clamar a Ele, interceder, pedir aquilo que nós tanto precisamos. Se eu quero um emprego melhor, eu tenho que pedir. Se eu quero que o meu ministério se expande, eu tenho que pedir. Se eu quero ser usado através do nosso programa, eu tenho que pedir para Deus. E com certeza, meu amigo, Deus, Ele vai ouvir as nossas orações. A segunda condição para que as nossas orações sejam ouvidas, nós temos que crer, exercitar a nossa fé. Marcos, capítulo 11 e o versículo 24. Nós temos que crer, nós temos que pedir, e além de pedir, temos que crer naquilo que nós estamos pedindo. Ou seja, temos que exercitar a nossa fé. E a fé, ela é fundamental em nossas orações. Isto é muito importante, meu amigo. Isto é essencial para uma oração, para um diálogo entre nós e o Pai. E o terceiro passo da oração, ou a terceira condição da oração, nós temos que estar ligado a Cristo. Nós temos que estar ligado ao Senhor. João, capítulo 15 e o versículo 7. Temos que estar ligado a Cristo, firmado em sua palavra. O que significa isso, meu querido amigo? Estar em Cristo é eu seguir o que Ele ensinou. É praticar aquilo que Ele escreve, aliás, aquilo que Ele ensina nos Evangelhos. É seguir o seu exemplo. Eu tenho que estar em Cristo e firmado em sua palavra. Porque se eu não estiver em Cristo, a minha oração se torna vã. A minha oração se torna uma oração de tolo. E Deus não vai responder a minha oração. Imagine, meu amigo, se eu descumprir o 5º mandamento da lei. E qual é o 5º mandamento? Honrar meu pai e minha mãe. Se eu sou um filho mau, eu, presbítero cristiano, servo do Deus Altíssimo, sou um mau filho, maltrato meu pai, maltrato minha mãe, desonro o 5º mandamento, eu não estou em Cristo. Se eu for orar a Deus, Deus não vai ouvir a minha oração. Deus jamais ouvirá. Sabe por quê? Porque eu estou desonrando a lei, eu estou desonrando um ensinamento que a palavra de Deus nos ensina. Ou seja, esse terceiro passo é muito importante. Além de nós pedir e crer, nós temos que estar firmado na verdade. E a palavra de Deus, ela é a verdade para as nossas vidas. Este passo, essa condição, ela é essencial. É óbvio, meu amigo, que Deus, Ele não leva o tempo da nossa ignorância. Mas a partir do momento em que nós conheçamos, em que isso se torna conhecido, meu amigo, aí já é um outro contexto. Aí eu já estou ciente
de que aquilo é errado. E se eu desonro meu pai e minha mãe e eu vou orar, Deus não vai me ouvir, porque eu tenho que estar firmado na palavra, firmado na verdade. E essa condição, ela é muito importante para os dias de hoje. A quarta condição para que as nossas orações sejam ouvidas, eu tenho que perdoar o pecado uns dos outros, ou seja, nós temos que perdoar o pecado uns dos outros. Perdoar as ofensas. Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26. Porque se nós não perdoar, se nós não liberar o perdão para aquela pessoa que nos ofendeu, Deus também não vai ouvir. Jesus, ele disse em um ensinamento, quando alguém for oferecer uma oferta, primeiramente, deixa a tua oferta no pé do altar, vai lá, reconcilia-te com o seu irmão, depois vem, pegue a oferta e oferece o sacrifício. O primeiro passo, esse quarto passo aqui é muito importante, que é perdoar as ofensas uns dos outros. Eu tenho que liberar o perdão. E falar em perdão, na próxima semana, nós vamos falar sobre esse tema, que é um tema que Cristo ensinou quando ele andava aqui na terra. E este passo, meu amigo, é essencial. Eu tenho que perdoar. A própria oração modelo traz isso. Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, aquele que nos deve. Eu tenho que liberar o perdão para aquela pessoa que me ofendeu. Porque assim, meu amigo, se você não liberar o perdão para aquela pessoa que talvez te entristeceu, se você não perdoar, quando você ora, Deus não te ouve. Primeiramente, vem a reconciliação, a liberação do perdão para aquela pessoa no qual foi ofendida. A quinta condição para que as nossas orações sejam ouvidas é priorizar a vontade de Deus. Coloque Deus sempre em primeiro lugar em suas orações. Lembra que Cristo, ele estava no Getsêmani, Mateus capítulo 26, dos versículos 36 a 42. Jesus ali sentiu várias dores, sentiu angústia, sentiu sofrimento. E o que Cristo fez? Senhor, passe de mim este cálice, mas todavia seja feito não a minha, mas a tua vontade. Ou seja, nós temos que pedir várias coisas para Deus. Não importa o que você vai pedir. Talvez você está pedindo um bom casamento, não sei. Talvez você está pedindo algo melhor para a sua vida material. Talvez você está pedindo uma casa para que Deus te dê uma outra melhor. Ou quem saiba você está pedindo para passar no vestibular. Eu não sei. Mas todas as vezes que você for fazer as suas petições, peça tudo, mas priorize a vontade de Deus. Diga, Senhor, seja feito a tua vontade na minha vida. É por isso que hoje, meu amigo, as pessoas oram totalmente errado. As pessoas pedem tanta coisa, mas esquecem de exaltar a vontade de Deus nas suas orações. A oração, como eu digo, é o vínculo, é o elo entre o Criador e a sua criatura. A oração, ela aproxima-nos de Deus. E Deus, ele vai nos atender. Mas para que a oração seja concretizada, nós temos que valorizar a vontade de Deus, colocando Deus acima de tudo. Sabe o que acontece hoje? Me desculpe, mas eu vou dizer. Hoje muitos valorizam outras coisas, coloca bens materiais acima de tudo, coloca a sua família em primeiro lugar, ou até o seu ministério, e se esquece de colocar Deus sempre em primeiro plano. É por isso que vem um fracasso. É por isso que muitas pessoas estão fracassadas espiritualmente,
não consegue fluir, não consegue vencer, não consegue chegar em lugar nenhum, porque não valoriza a vontade de Deus. Veja que Cristo nos dá um grande exemplo no Getsemane. Jesus, meu amigo, é 100% homem e 100% Deus. Ele poderia lhe rogar ao Pai, e o Pai enviar uma legião de anjos e livrar ele do sofrimento. Mas o que Jesus fez? Nos deu exemplo. Pai, seja feito a sua vontade. E a vontade de Deus foi cumprida na pessoa bendita de Cristo. E assim nós temos que exercer este ofício, essa vontade. A sexta condição, meu amigo, para que as nossas orações sejam atendidas, nós temos que ser insistentes. Nós temos que insistir naquilo que tanto precisamos. Lembra que um dia Jesus, ele conta uma parábola de uma viúva, lá em Lucas capítulo 18, versículo 1. Jesus ele vai falar de uma viúva que tinha uma causa na mão de um juiz. Mas o juiz não temia a Deus e nem homem nenhum, e não queria julgar aquela causa. E aquela viúva insistiu tanto, que o juiz acabou julgando a causa dela. Ou seja, o problema dela foi resolvido. Certa feita também, Jesus Cristo ele vai narrar lá em Lucas, capítulo 11, ali fala também de algo que Cristo está ilustrando sobre a insistência. Um homem chegou até o teu vizinho, bateu na porta e pediu para ele 3 pães emprestado, porque um amigo chegou em sua casa e este amigo estava faminto, e ele foi ao vizinho para pedir pão, porém a hora já era avançada. O amigo, porém, não queria levantar para atender a porta, e aquele homem bateu tanto, insistiu tanto, que aquele homem acabou levantando e disse: eu vou me levantar por causa da tua importunação. E o que acontece? Ele foi ouvido, e ele conseguiu os pães para seu amigo que estava em sua casa. Assim somos nós diante de Deus. Temos que praticar a insistência, nós temos que insistir, martelar, teclar na mesma tecla. Ou seja, resumindo, nós temos que ser chato, ou nós temos que incomodar Deus, é claro, no bom sentido, é óbvio. Nós temos que incomodar Deus, ser insistente naquilo que tanto queremos. Às vezes a pessoa vai pedir algo para Deus, pede agora, mas daqui a pouco não pede mais. Esquece de pedir de novo. Como Deus vai te ouvir se a pessoa desanimou? Se a pessoa perdeu o ânimo? Se o ser humano perdeu as suas esperanças? Nós temos que ser insistente naquilo que queremos. Se eu quero passar no vestibular, eu tenho que insistir. Mesmo assim somos nós, quando queremos algo. Se eu quero uma vida melhor, eu tenho que insistir. Busque a Deus em oração e Deus vai te conceder isso. Esse passo é muito importante, Nós temos que insistir naquilo que queremos, e principalmente quando nós estabelecemos um propósito especial. E a sétima condição para que nossa oração seja ouvida: ore em nome de Jesus. Ou seja, tudo que você está pedindo, você tem que orar em nome de Jesus, para que o Pai seja glorificado. Você percebe, meu amigo, que quando se fala em oração, a Trindade está aqui centralizada? Você percebe que a Trindade está unida? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Você está invocando a Trindade está junto. Como eu falei no estudo passado sobre o Espírito Santo, a Trindade também está presente na oração. Você ora ao Pai, Deus, você ora a Ele. Você usa o nome do Filho, você usa o nome de Jesus. Ou seja, terminamos a oração em nome de Jesus. Amém. O nome de Cristo aqui, o nome de Jesus, ele é mencionado. E nós temos ainda o Espírito Santo, que intercede por nós, transformando a nossa oração em uma linguagem que Deus
as ouve. Você percebe que na oração o contexto da Trindade está envolvido? E eu quero dizer para você, meu amigo, que hoje, infelizmente, as pessoas estão perdendo a essência da oração. Se você soubesse a profundidade e a espiritualidade que há na oração, você oraria todos os dias. Segundo um sábio, diz que a oração é a respiração da alma. A oração é um elo muito grande, é um vínculo forte entre nós. Quando nós oramos, a nossa espiritualidade, meu amigo, é totalmente diferente. Eu oro não é porque eu quero, eu oro porque eu preciso e necessito de Deus. Eu preciso ter comunhão com Deus. Eu preciso estar ligado à videira. Eu preciso praticar o que Cristo nos ensinou. Eu oro não é porque eu sou melhor, eu oro porque eu necessito e dependo de Deus para todas as minhas necessidades. E assim nós temos que exercer isso. Temos que exercer a oração. Se você soubesse a espiritualidade que há nesse contexto, muitos orariam bastante. E hoje as pessoas não oram mais. É mais fácil a pessoa ficar 5 horas na rede social do que tirar 10 minutos ou até 5 em oração. Hoje muitos não oram, estão perdendo o vínculo. É por isso que acontecem tantas catástrofes. É por isso que acontecem tantas tragédias, porque o Brasil, o cristão, perdeu a essência e a espiritualidade da oração. Meu amigo, se você não ore, comece a orar. Comece a orar hoje. Comece a buscar a Deus em oração. Eu não sei aquilo que você precisa. Eu não sei aquilo que você necessita, mas a partir do momento que você orar, saiba de uma coisa, que Deus, Ele está de prontidão para te ouvir. E hoje aqui nós aprendemos sobre 7 condições para que você seja ouvido. Se você praticar essas condições no qual foram ditas, com certeza, meu amigo, você será ouvido por Deus. Eu quero que você imagine, eu vou contar aqui uma parábola. Imagine você numa praia, você e sua família numa praia, e de repente o seu filho está no mar, se afogando, e você vendo o teu filho se afogando. E de repente, você diz: menino, não faça isso, eu não te falei que é para você não ir. Eu não te falei para você não se aproximar do mar. Não te falei para você ter cuidado. Eu te pergunto, você diria isso? Você dizendo isso e o teu filho lá se afogando. Não faça isso. Você criticando. Você ali censurando e o seu filho se afogando. Você diria isso? É claro que não. Sabe o que você faz? Você deixaria tudo, você vai lá, entra na água e salva o teu filho. Presta a ele o socorro. É assim que Deus faz, meu amigo. Deus, Ele jamais vai te criticar por aquilo que você está fazendo. Deus, Ele quer te socorrer. Deus, hoje, Ele está de braços abertos para atender às suas necessidades. Ele é o nosso socorro. E Deus quer tirar você desse sofrimento. Deus quer tirar você desse tormento. Deus quer tirar você dessa depressão. Deus quer tirar você dessa vida de amargura ou desta vida de escassez. Deus quer tirar você, meu amigo. Deus, Ele quer te socorrer. Mas para isso você tem que exercer o ofício da oração. Ore a Deus. Clame a Deus. Jeremias, um texto conhecido lá em capítulo 33 e o verso 3. Clame a mim e responder-te-ei. Deus, Ele quer te ouvir. Deus, Ele quer tirar você, meu amigo. Deus quer te salvar.
deste afogamento no qual você está vivendo. Deus, Ele quer te ajudar. Imagine, meu amigo, eu sou pai, você também é pai, eu sei que muitos que estão me assistindo são pais. Eu te pergunto, se o teu filho te pedir algo, você não vai abrir mão de certas coisas para atender o filho? Um pai nunca vai querer o mal do próprio filho. É óbvio que não. E assim, meu amigo, é Deus. Deus jamais vai querer o teu mal. Deus, Ele quer sempre o teu bem, porque Ele te ama. Ele quer te socorrer. Ele quer livrar você da crise. Ele quer livrar você desse comodismo. Ele quer te despertar. Mas comece hoje a praticar a oração. Fale com Ele. Como é que Deus vai te ouvir se você não está pedindo? Como é que Deus vai livrar você, vai te dar um bom emprego, vai te dar uma boa esposa, se você não está pedindo? O nosso Deus, Ele é detalhista. Se você é pai, se o teu filho lhe pede algo, como é que você vai saber, meu amigo, aquilo que o teu filho quer? O teu filho vai entrar em detalhes. Pai, eu quero isso, assim, assim, assim e assim. Assim temos que ser nós diante de Cristo, diante de Deus. Nós temos que orar e expor a Deus os detalhes daquilo que nós estamos pedindo. Cristiano, Deus não é onisciente? É claro que Ele é. Deus, Ele sabe de tudo, mas nós não somos. Eu não sou onisciente, você também não é. E para isso você tem que colocar as suas necessidades diante dEle. E Ele, como Pai, vai te atender, porque Deus jamais vai querer o teu mal. Deus, Ele quer o teu bem. E para isso você tem que exercer este ofício. Comece hoje a orar, meu amigo. Busque em oração. Busque a Deus. Não seja uma pessoa hipócrita. Viva a palavra. Testifique a palavra. Siga a palavra. Pratique os ensinamentos de Jesus, que você só tem a ganhar. Eu quero fazer aqui uma oração pela sua vida, para que Deus possa te abençoar e o Espírito Santo te iluminar no dia de hoje. Vamos orar? Inclina a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos invocar o nome do Senhor. Grandioso Deus e maravilhoso Pai, te damos graças pela oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra. Hoje aprendemos sobre a oração, que o Senhor nos deu um grande exemplo, ensinou os discípulos a orar. E aqui também pedimos que o Senhor nos ensine a orar. Nos ensine, Senhor, a fazermos as nossas petições. Ensina-nos a deleitarmos nos Seus caminhos, como o salmista diz. E nós queremos deleitar para que os nossos desejos, para que as nossas orações sejam ouvidas. Mas, antes de tudo, que a Tua vontade prevaleça na minha vida e prevaleça na vida deste amigo telespectador que está nos assistindo neste exato momento. Obrigado por essa grande oportunidade. Eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu amigo, você que esteve conosco, Deus abençoe e até o nosso próximo programa, em nome de Cristo Jesus. Como eu sempre digo, meu amigo, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a Tua palavra. Que a palavra de Deus continue te iluminando e abençoando a sua vida, em nome de Jesus.